A partir de agora eu vou te mostrar como que eu vou recuperar um contrato perdido, na prática, te mostrar o que é que eu estou fazendo, te mostrar abrir o meu negócio, abrir as minhas estratégias de prospecção, para que você entenda de uma vez por todas o que é prospectar e como que você pode recuperar os contratos que você perdeu ou, se você não tem contratos, conseguir novos contratos. É muito interessante esse tema da prospecção e é por isso que eu trouxe aqui para a nossa masterclass semanal, para a nossa aula semanal, que é um conteúdo mais longo, mais denso, onde você vai aprender como que eu faço no meu negócio, o que eu desenvolvi ao longo dos últimos 5 anos trabalhando no mercado digital, o que eu vi que funciona, o que eu vi que não funciona. E aí você vai poder aplicar, eu vou te mostrar como que você pode fazer, como que você pode aplicar isso no teu negócio. Beleza? Basicamente, hoje eu vou te mostrar qual que é a minha estratégia, a estratégia que eu estou utilizando para recuperar um contrato que eu perdi na minha agência. Sim, eu tinha um contrato de R$ 6.000, nós encerramos esse contrato de R$ 6.000 mensais, né? E agora nós precisamos recuperar esse contrato. Então, quando você tem um cliente que sai da sua agência, um cliente que é perdido por qualquer motivo, você precisa recuperar aquele cliente perdido. Eu vou te mostrar como que eu estou fazendo, eu vou te mostrar que está funcionando essa estratégia. Você não vai precisar, entenda o que eu vou te falar, você não precisa de 1 milhão de experiências, você não precisa de um faturamento absurdo, você não precisa de plaquinhas. Olha aqui as minhas plaquinhas, ó, aqui tem Santa Teresa, Teresinha do Menino Jesus, aqui é a Sagrada Família, aqui é São José. Entende? Você não precisa mostrar esse tipo de coisa. Existem pessoas que estão dispostas a te contratar se você for uma pessoa normal. Eu vou te mostrar hoje como que nós podemos fazer isso. Beleza? Então, o primeiro passo, primeira coisa que eu quero te mostrar é o nosso objetivo. Te mostrar como que eu faço as minhas prospecções com um perfil de 280 seguidores no Instagram. E eu consigo fechar os contratos. Então, você está podendo ver o meu perfil aí, tá na tela, né? Tem 200, menos de 280, 278, eu tirei esse print hoje. É uma biografia simples, não tem quanto que eu faturei, em quais projetos eu trabalhei, não tem portfólio, não tem nada. Tem ali meu canal do YouTube, é isso. Então, hoje nós vamos passar pelo seguinte: como escolher o serviço oferecido, como que você escolhe quem abordar, e eu vou te mostrar isso como eu estou fazendo no meu negócio, beleza? Então eu estou construindo em público aqui com você. Como que você aborda, como que você não aborda, onde você aborda, e depois que você abordar e conseguir um desfecho positivo, o que que você faz? Como que você entra na call com o cliente, por exemplo, beleza? Então, a primeira coisa, você precisa definir o serviço que você vai oferecer. Como que eu fiz isso? Eu olhei para a minha experiência. Então, 5 anos de experiência no mercado digital me trouxeram as seguintes experiências. Primeiro, suporte ao cliente. Eu comecei trabalhando com isso. Ou seja, eu era assistente. Eu estava ali dando suporte, respondendo e-mails e WhatsApp e fazendo algumas vendas. Segundo, copywriting. Depois eu virei um copy. Então, eu fazia copy já logo no início da minha carreira, lá em 2020. Depois, eu passei a uma espécie de gestão de projeto misturado com copy, misturado com estrategista. E lá eu pude ter um amplo desenvolvimento de gestão de projetos. Então, isso é uma skill que eu adquiri, uma habilidade que eu adquiri ao longo desses 5 anos de experiência. E por último, estrategista ou agência de lançamentos. Eu já tive a minha agência de lançamentos lá em 2021, deu muito certo, eu encerrei para seguir uma outra carreira, outros objetivos, dentro do mercado digital, mas sem a minha agência. Deu também muito certo e agora estou retomando com a minha agência, com os lançamentos. Tá? Então você precisa olhar para a sua experiência, aquilo que você adquiriu ao longo do tempo. O que, que você sabe fazer, o que, que você não sabe fazer. E faça uma lista. Dentro dessa lista, você precisa definir para onde você vai. É muito simples. Eu quero trabalhar com isso. Eu me sinto mais capaz nesse canto. E eu defini. Tá lá, estrategista, agência de lançamentos. Atenção, sem falar quanto que eu faturei, em quantos projetos eu trabalhei, quais são os meus resultados. Isso conta? Conta, mas não agora, em outro momento, que eu vou mostrar para vocês. Então, você precisa fazer essa lista e definir para onde que você vai. Ponto final. Parágrafo. Agora, os abordados, né? Então, o segundo ponto aqui da nossa lista é como que você escolhe quem você vai abordar, ou como que você aborda. A primeira coisa é a seguinte: dentro da sua experiência, ou seja, o que que eu pensei? Dentro da minha experiência no mercado digital nos últimos 5 anos, eu sou capaz de gerar resultado para qual tipo de nicho? Se eu parar para pensar, todos. Mas alguns nichos eu vou levar um maior tempo para digerir,
aquele público, a persona, a pessoa com a qual eu vou estar trabalhando. E, por outro lado, eu tenho uma experiência com vários outros profissionais, como médicos, nutricionistas e psicólogos. Então, dentro de para o serviço que eu vou oferecer, ou seja, no meu caso, agência de lançamento, coprodução, eu preciso encontrar quem são as pessoas que eu sou capaz de gerar resultado mais rápido. Por quê? Porque o meu objetivo é recuperar aquele contrato perdido. E para recuperar um contrato perdido rápido, eu tenho que saber gerar resultado rápido. E para saber gerar resultado rápido, eu preciso conhecer do nicho, ou a pessoa, a persona, o expert, eu preciso saber lidar. Eu preciso ter uma espécie de histórico, beleza? Como que você faz isso? A realidade é suprema. Por quê? Eu poderia falar que eu sei mexer com, eh, sei lá, qual nicho? Pensa um nicho aí bem estranho, com um vendedor de carro. Eu sei fazer isso? Não sei. Eu sei as estratégias que podem levar esse cara a vender, mas o público é diferente, o cara é diferente, o produto é diferente, ponto. Então a realidade ela é suprema nesse momento. Você precisa olhar para o que você já fez na realidade, beleza? Segundo ponto. Quanto mais conexão você tiver com o canto que você, o lado que você for, por exemplo, médico, nutricionista, psicólogo, quanto mais conexão você tiver, maiores as suas chances de fechar contrato com esses caras. Beleza. De todo modo, por outro lado, quanto menos conexão você tiver, menos chances você vai ter de fechar. É muito simples. Terceiro, faça dentro desses três cantos, por exemplo, o que foi que eu fiz? Médico, nutricionista e psicólogo. Eu fiz uma lista das pessoas que eu posso trabalhar, das pessoas que eu posso oferecer um serviço, ou fechar uma coprodução, ou fechar um trabalho. Para quê? Lembrem, para recuperar o contrato perdido. Se vai ser com um, com dois clientes, com três clientes, eu não sei, mas nós precisamos recuperar o contrato perdido. E é assim que eu estou fazendo. Beleza? Como que você faz essa lista de ataque? Primeiro, memória. Lembre ao longo da sua vida das prestações de serviços que você fez. Foi isso que eu fiz. Ao longo desses 5 anos de trabalho, todos os meus chefes, todos os meus líderes, as pessoas que eu liderei, as pessoas com quem eram, as pessoas que eram os meus pares, as pessoas que trabalhavam junto comigo. Eu lembrei, eu peguei na minha memória, digamos assim, olhei para o passado e falei, cara, quem que pode me ajudar ao longo desses 5 anos a recuperar esse tempo, a recuperar esse contrato que eu perdi? Ponto. É isso que você tem que fazer. Recupere o contrato que você perdeu ou conquiste um novo contrato olhando para sua memória, lembrando quem que pode me ajudar nesse momento. Segundo, imagine. Então, vamos pensar assim, a memória é aquilo que você já passou. A imaginação é aquilo que você consegue projetar, ou seja, gerar uma imagem. Então, pense o seguinte, cara, onde que estão os nutricionistas? Onde que estão médicos? Onde que estão psicólogos? Como que eu faço para chegar a esses caras que eu não conheço? E faça esse exercício de memória, ou seja, recuperando a sua experiência, e um exercício de imaginação, que é criar uma imagem, a imagem de alguma coisa, a imagem criar uma possibilidade de conseguir um novo contrato. Você precisa ser capaz de fazer isso, beleza? Pegue uma planilha, coloque nome, o contato desse cara, WhatsApp, no caso aqui eu indico colocar no Instagram. Eu não vou te ensinar prospecção por WhatsApp. Eu não faço prospecção por WhatsApp, eu faço prospecção pelo Instagram. A área desse cara, se é médico, nutricionista ou psicólogo, foi isso que eu fiz. E quando que eu vou abordar? Esse quando é muito importante. Quando que eu vou abordar? Vou abordar hoje? Vou abordar daqui a um mês? Eu tenho segurança para abordar hoje? Tudo isso vai depender. Eu vou mostrar para vocês um caso daqui a pouco de como que eu faço essa definição. Eu vou mostrar dois casos. Um caso em que eu levei 7 dias para abordar e um caso que eu abordei em 3 ou 4 horas. Então, beleza. Definido isso, o serviço que você vai prestar, os abordados, você vai para a abordagem. Primeiro, não aborde desse modo. Qual é o modo? Eu fiz questão de abordar algumas pessoas no direct ali no Instagram do modo errado, só para te provar que não funciona esse tipo de abordagem genérica. Eu fiz algumas abordagens, botei aqui só duas, e eu vou te mostrar o resultado disso. O resultado dessas abordagens genéricas chama-se vácuo. Você vai tomar vácuo em 99% dos casos. Deixa eu só pegar um cafezinho aqui. Que você tiver uma abordagem genérica. Exatamente da forma como eu abordei. Perceba que são duas abordagens muito parecidas. Eu tento fazer ali um approach, né, ou seja, uma aproximação com o prospecto por uma coisa que a gente possa ter em comum. Por exemplo,
Uma é médica aqui de Fortaleza, lá de Fortaleza, ou seja, onde eu nasci. Então a gente tem ali uma aproximação, que é eu nasci lá, então, sei lá, pode ser alguma coisa que ajude. O outro é uma médica, só que aqui do Espírito Santo. Só mudei a localidade para você ver aqui. Você estando na ponta, no Chuí ou no Iapoque, esqueci o nome, no Iapoque ou no Chuí, não vai mudar, a prospecção é a mesma, você percebe? Não tem individualidade aqui. Então, não é, esse approach é muito fraco, não tem aproximação nenhuma. Então, eu abordei. Doutora Denise, eu deixei o nome aqui, não era para ter deixado, mas tudo bem. Me chamo Rafael e encontrei o seu perfil procurando por dermatologistas em Fortaleza, pois sou daí. Tenho uma empresa que presta serviço de tráfego pago para médicos e por isso o motivo da minha busca. Podemos conversar sobre isso? Perceba, é uma abordagem totalmente fraca, uma abordagem que não tem nenhuma ligação. A ligação que tem é porque eu sou da cidade dela. Mas o que isso quer dizer, gente? Então, eu fiz questão de abordar errado para te mostrar, de passar essa vergonha no direct de alguém para te mostrar. Depois, doutora Juliana, tudo bem? Eu me chamo Rafael, sou dono da empresa focada em levar mais pacientes aos nossos parceiros médicos através de anúncios online. Encontrei o seu perfil pesquisando por médicos que possuem negócios digitais aqui no Espírito Santo, porque moro aqui. Gostaria de bater um papo sobre o seu negócio? Entende? É uma abordagem totalmente genérica. Uma abordagem que não traz nada para a pessoa. Ela fala assim, cara, não gostaria de bater um papo sobre o meu negócio. Entende? Então você, primeiro, chegou numa posição, você está na posição errada aqui, naturalmente. Eu vou mostrar para vocês qual que é a posição correta de se estar em uma abordagem, para você não tomar vácuo. E o resultado dessa abordagem genérica é o vácuo. Você vai abordar 100 pessoas, você vai abordar 1000 pessoas e você vai ter 5 resultados, 10 resultados, que muito provavelmente são ruins. Rafael, mas beleza, não tem problema, eu abordo 100, tenho 3 resultados, levo isso para uma call, fecho um. Legal. Tu vai, tu vai em algum momento conseguir fechar esse tipo de cliente, mas o teu esforço vai ser muito maior. Eu vou te mostrar que eu fiz 2 abordagens e eu fechei as 2 abordagens. A primeira abordagem nós acabamos de lançar, inclusive o carrinho está aberto. E a segunda abordagem, eu não fechei ainda, eu estou trazendo para call, né, para ser mais exato para você. Então, nós temos uma call amanhã, a gente vai conversar e eu não tenho dúvida que vai sair alguma coisa. Que a possibilidade de sair alguma coisa é muito grande. Por quê? Porque eu não fui uma pessoa que abordou genericamente. Eu abordei como uma pessoa normal. Eu não falei dos meus números, eu não falei do quanto que eu faturei, não falei dos projetos que eu trabalhei, eu não mostrei para plaquinha, não tem nem no meu, se você vier aqui no meu perfil do Instagram, não tem nada, não tem nem o que, é que eu faço. Sei lá, vídeo novo todos os dias no YouTube, discurso como gente. É um produto. Beleza, se você quiser aprender a discursar como gente, entre no discurso como gente. Lá você aprende o que é discurso mesmo. Eu ensino prospecção lá? Não necessariamente, eu ensino produção de conteúdo, mas as coisas estão ligadas. Você vai ver que para você conseguir prospectar bem, você tem que produzir alguma coisa. Entre no discurso como gente. Beleza? Então, o fracasso da abordagem está em zero conexão, em achar que a pessoa tem que te dar atenção porque sim. Não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que aborde genericamente. Deixa eu tomar meu café na tampa da garrafa. Sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar porque acabou o açúcar. Eu gosto de café com açúcar. Me julguem. Agora, o que faz uma abordagem ser boa? Primeira coisa, a hierarquia de negócio. Você tem que entender sobre isso. O que isso quer dizer? Pense que você está entrando, o Instagram do teu prospecto é a casa dele. Quem que está pedindo para entrar? Ele ou você? Você. Se você pede para entrar, você chega numa posição naturalmente inferior. Você precisa conseguir o entre, pode entrar. Como que você faz isso? Entendendo de hierarquia de negócio. O cara está superior a você. Por quê? Porque você que pede para entrar. Não é ele que está indo atrás de você. É diferente. Quando a pessoa vem atrás de você, ela se coloca nessa posição inferior, digamos assim. Eu vou colocar só para que vocês entendam, tá? Mas isso é só um símbolo. Então, você está tentando entrar no negócio do cara. Então, você precisa entender isso. Você naturalmente está abaixo. Você está pedindo para entrar, beleza? Então, como que você pede uma coisa a alguém? Como que você se... Por exemplo, vamos pensar o seguinte. Eu sempre gosto de usar analogias. Vamos supor que você está precisando de um dinheiro emprestado. E você precisa pedir esse dinheiro emprestado a um amigo ou a um familiar. Você não consegue outro meio, você precisa pedir. Você vai pedir com arrogância? Não. Você vai pedir como?
com a maior humildade possível, reconhecendo que você que está pedindo. Você que quer aquilo. Que é um benefício, uma coisa que vai te ajudar a pagar um aluguel, alguma coisa, mas você que está pedindo. Ele não tem direito, ele não tem dever de te dar aquele dinheiro. Principalmente se você for arrogante. Então, o cliente também não tem dever de te responder. Você tem o direito de ser humilde e perguntar. Beleza? Segunda coisa, o sentido do seu trabalho. Vamos lá. O que é o sentido do trabalho? Eu coloquei aqui uma seta de A a B, um ponto A, um ponto B. A gente vai voltar lá na matemática para entender isso. Beleza? Vocês me perdoem, mas eu gosto. Que é o seguinte. O que é uma coisa que dá sentido? Pense numa reta. Isso aqui é uma semi-reta. Ela tem um ponto que leva de um ponto A ao ponto B e ela toca. Aqui que está o ponto. Toca o final da reta. Ó, perceba que tem uma reta, uma retinha aqui, não é? O sentido do trabalho toca alguma coisa. Porque uma coisa só pode dar sentido à outra, que é uma direção, se ela e cumprir o seu papel, se ela tocar o sentido último desta coisa. Então, um carro, ele te leva do ponto A ao ponto B. Se você colocar gasolina no carro, ele vai te levar do ponto A ao ponto B. Se você colocar pouca gasolina no carro, ele vai te levar do ponto A ao ponto A mais meio. Ele não vai te levar até o B. Entende? Então, a gasolina não deu sentido ao carro. Ela não te levou ao ponto final. Então, você tem que se perguntar, qual o sentido do seu trabalho? O sentido do seu trabalho tem que tocar o sentido último do trabalho, não algo que fica pelo meio. Em outras palavras, você não trabalha exclusivamente pelo dinheiro, meu amigo. Você precisa ter claramente isso nas suas ideias, no seu campo de ideia. O sentido do trabalho não é exclusivamente o dinheiro. O dinheiro, ele é fruto do sacrifício, mas não é tudo do trabalho. Então, qual que é o sentido do seu trabalho? Se pergunte isso. Terceira, a mensagem correta. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual que é a mensagem correta. E o quarto, um perfil bom e aberto. O que é um perfil bom e aberto? Um perfil onde você abre para que a pessoa que você aborde veja quem é você. E um perfil onde você é você, onde você tem a sua voz. Por isso que eu falo da importância do discurso, de aprender a falar. Pô. Você precisa aprender a falar como você. Mais uma vez, discurso como gente. Entra. Tá aberto. Você precisa aprender a falar com... Cara, o que é um bom conteúdo? Eu não sei. Eu não sei o que é um bom conteúdo. Eu não consigo te falar isso. Eu sei te falar o que assim, o que eu sei ser eu. Né? Então vamos lá. Eu postei esses dias um poema, digamos assim. Tá lá. Esse poema, eu vou te explicar o que foi esse poema. Eu tava todas as segundas-feiras eu vou a Crisma, encontro de Crisma, e vou a pé. E aí, quando eu estava indo a pé, me veio a ideia de escrever alguma coisa. E enquanto eu caminhava, eu escrevia. O quê? Aquilo que eu estava vendo. Então vamos lá. Um dia, essas ruas ainda existirão. Que ruas? As que eu estava vendo. Quando deitado eu estiver sobre a madeira mais nobre ou sobre a madeira mais pobre. Ou seja, quando eu estiver morto. Essas ruas ainda existirão. Um dia, esses carros ainda passarão. Que carros? Os que eu estava vendo. Quando imóveis para sempre estiverem, as pernas que agora caminham e os braços que agora balançam. Por quê? Porque eu estava andando, assim como os carros, mas em algum momento eu não andarei mais, porque eu estarei morto. Ponto. Um dia, a linha 021 ainda parará, então nesse momento eu vi o ônibus, esse ônibus que você está vendo, na mesma parada, onde ele estava, no mesmo lugar. Para buscar outras pessoas, então tem pessoas aqui nesta foto, com outros braços ao volante, porque vai ser outro motorista, vai todo mundo morrer. É isso que eu estou dizendo aqui. Um dia, esta igreja que chego, e se você passar aqui nessa setinha onde eu coloquei, eu tinha acabado de chegar na igreja e eu estava terminando. Celebrará o corpo e o sangue no altar, porque estavam celebrando, e eu não poderei comungar. Aquele dia eu não comunguei, porque eu não fui à missa. Eu cheguei depois da missa. Porque se Deus quiser um dia, enquanto as ruas existirem, as que eu passei, os carros estiverem passando, os que eu vi, e o ônibus estiver parando, o que eu vi, do céu eu entenderei tudo. Tudo bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posto aquilo que eu quero postar. Aquilo que me dá vontade de postar. Aquilo que me faz ser eu, digamos assim, em uma certa medida, entende? Não tem aqui uma chamada para ação. Não tem isso, não tem aquilo. Isso faz total diferença no fechamento de venda. Isso faz total diferença na conversão da abordagem. Beleza? Porque a pessoa vai entrar no seu perfil. Tá? Ela vai entrar no seu perfil. E ela vai ver o que você é. Então, a pessoa que entra no meu perfil, ela vê que eu gosto de escrever, que isso aqui fui eu que escrevi.
eu comentei depois, né? Dizendo que os dias de crisma são interessantes e tal. Então, perceba, eu fui eu. Entende? Eu não fui o que tá todo mundo falando ou repetindo. Eu fui eu. Eu escrevi o que eu quis escrever. Sem medo, porra. Sem medo. A pessoa vai ver, vai gostar, entendeu? Ou não também. Se não gostar, tá tudo certo. Alguém vai gostar disso aqui. Entende? Beleza. Então, um perfil bom é o perfil que ele é o espelho dos seus atos. E não um perfil onde você espelha os atos dos outros. Um perfil bom é aquele perfil que é o espelho dos teus atos, dos teus pensamentos, daquilo que tu faz. E não uma coisa que tu tá repetindo porque o mercado tá dizendo. Beleza? Vamos para as abordagens. Aborde desse modo. Desse modo. Olha o primeiro contato que eu tive com esse expert. Impressionante, eu botei errado. Foi proposital, proposital, né? Que eu coloquei errado, claramente. Eu comentei uma coisa que, basicamente, ele tinha postado o print de uma abordagem. Olha aqui, ele tinha postado o print de uma abordagem de um cara famoso que tinha abordado ele, meio que escroto. Ó, percebam isso. Meio escroto, assim, sabe? Meio grosseiro, abordando o cara. Eu falei, cara, impressionante como as pessoas abordam os outros, né? Respondi errado. 7 dias depois, eu botei assim: olha o tom desta mensagem, meu amigo. Preste atenção nisso. O senhor tem precisado de alguém para trabalhar na sua equipe de marketing, copywriter e ou estrategista. Eu coloquei ali um set, digamos assim, do que eu faço. Eu não falei que eu trabalhei com fulano, que eu faturei tantos milhões, que eu sou o pica das galáxias. O que eu perguntei? O senhor tem precisado de alguém para trabalhar na sua equipe de marketing? É totalmente diferente a abordagem. Olha o que ele me fala. Fala, meu caro, eu faço tudo sozinho, mas seria bom ter melhores resultados com marketing sim. Bem, me coloco à disposição para ser o 02 da sua equipe. E ri. Vamos conversar? O que ele falou? Ele riu e falou, vamos sim. Cara, olha tipo assim, ó, uma abordagem normal, de uma pessoa normal abordando outra pessoa normal. Não precisei justificar, pô. Eu não precisei me justificar. Entende? Eu não precisei falar dos meus ganhos, cara. Eu não precisei falar dos projetos maravilhosos que eu participei, milionários, lançamentos milionários. Não precisei falar disso. Uma abordagem normal, de uma pessoa normal. Me colocando no meu lugar, pô. Eu tô pedindo pra trabalhar com ele. Esse cara tem 50 mil seguidores. Eu tenho 280. Percebam a diferença. Não é seguidor. Não é seguidor. É a forma que você aborda. Você precisa se colocar na posição de quem aborda, pô. O Senhor tem precisado de alguém. Por respeito, é um médico. Entende? Respeito, porra. Não quero saber quanto que tu faturou, respeita a pessoa que tu tá abordando. Entende? Respeita a pessoa que tu tá abordando. Tá aqui, tá aqui. Marcamos uma reunião. A gente tá lançando o produto agora, aqui, com a produção. Fechamos com a produção. Tu consegue perceber, cara, que do dia 2 de julho pro dia 4 de julho, o carrinho abriu na sexta passada. Tô gravando esse vídeo dia 4, você tá vendo provavelmente dia 6. Nós lançamos um produto com coprodução da minha parte. Por quê? Por quê? E eu tô fazendo um estudo sozinho, não tenho equipe. Porque eu sou uma pessoa normal. Eu falo normalmente com as pessoas que eu quero trabalhar. Entende? É diferente, cara. Se coloca na posição de quem aborda, pô. Beleza, vamos para a segunda abordagem. Primeiro, ó, a primeira abordagem lá, essa aqui, 7 dias. 7 dias de diferença. Por quê? Eu achei que precisariam de um tempo maior. Segunda abordagem, esse aqui é outro expert. Diferença de 3 ou 4 horas. Primeiro, de manhãzinho eu respondi gravíssimo, porque tá cortado aí, mas acho que foi uns 6 e pouco da manhã, 7 horas, não lembro exatamente. Depois, 11h40, algumas horas depois, eu mandei a mensagem. Meu querido, ia te perguntar mais cedo, mas o trabalho não permitiu. É verdade mesmo, eu não tô mentindo, pô. Eu entrei num loop de trabalho, nesse dia a gente abriu o carrinho de 2 experts, e aí, pô, a loucura. Tens alguém cuidando do seu marketing? Olha, eu escrevi errado o marketing. Por quê?
Eu trouxe a referência, percebam, ó, como tudo vai se ligando. Você precisa construir o seu repertório. O que é esse marketing? O Falcão fala sobre isso. E eu sempre uso o Falcão nas minhas coisas. Falcão, o cantor. Acabei de postar uma história, inclusive, com música do Falcão. Ele fala em alguma música, auto, marketing. Então, eu utilizei. Por quê? Eu tenho uma leve impressão que esse cara deve conhecer Falcão. Não sei por quê, cara. Minha intuição disse. Eu falei, cara, vou escrever errado, vou escrever como Falcão. Coloquei ali uma aspa simples e mandei. Olha o que o cara me respondeu. Bom dia, meu caro. Não, não. Quem faz tudo sou eu. Então ele entrou na brincadeira. Eu falei, bom dia. Bem, me coloco à disposição para ser o 02 da sua equipe. Vamos conversar? Eu falei, agradeço o seu interesse. Podemos trocar uma ideia assim. Vamos marcar essa semana? Reunião amanhã com ele. Vou fechar? Não sei se vou fechar. Mas eu fui uma pessoa normal e consegui uma reunião. Esse cara tem 9 mil, 10 mil seguidores. Entende? Acompanho esse cara há um tempo, assim, sei quem é há muito tempo, não que eu acompanho, mas sei quem é há muito tempo. Eu acho que ele deve me conhecer, mas a gente nunca conversou. Nunca. Entende? Então perceba, uma abordagem normal. Normal. Eu não precisei elaborar um PDF de abordagem do cliente para falar onde estão os erros do negócio dele. Eu não precisei mostrar as minhas plaquinhas de faturamento ou a minha biblioteca de livros. Não, não. Uma abordagem de uma pessoa normal, conversando com uma pessoa, com outra pessoa normal também. Você consegue entender a diferença, velho? É muito diferente, pô. Isso é muito. Tem um mundo de diferença. É um abismo entre um ponto e outro. Um jeito de abordar e outro. Beleza? Então é assim que eu estou tentando reconstruir o cliente perdido. Agora, onde que você aborda? A gente tem 2 pontos aqui. Primeiro, eu quero que você imagine o seu time como 2 jogadores. Um camisa 10. Quem que é esse camisa 10? O camisa 10 é aquele que dá o passe para que você faça o gol. Você é o atacante. Então, existe um camisa 10, meio de campo. E existe um atacante. O atacante é você. Você é quem fecha. Mas você precisa encontrar o seu camisa 10 ou vários camisa 10. Quem são esses caras? Encontre as pessoas que podem servir o atacante. Foi isso que eu fiz aqui. Eu pensei o seguinte: quem são as pessoas? Amigos, amigos dos amigos, parceiros de trabalho, familiares, que podem me ajudar a conseguir um cliente. Quem é o camisa 10 que vai fazer o passe para o gol? Você consegue entender? Mapeie quem são essas pessoas. Coloque isso numa lista. Esse. Coloque, inclusive, eu fiz essa lista no papel, eu acho que eu não tenho mais. Já fiz há um bom tempo. Em ordem do camisa 10 titular e dos reservas, entende? Você consegue entender a analogia? Das pessoas que tem mais chance de você conseguir e das pessoas que você tem menos chance de conseguir. E fale um por um. Um por um. Mande mensagem, fale, explique a situação, se for próximo, etc. Tudo mais. Segunda coisa, remunere essa pessoa por isso. Se ela te indicou um contrato de R$ 1.000, dê 10% ao mês enquanto esse cliente vai com você. 20% ao mês, sei lá. Rafael, então quer dizer que eu vou perder 20% do meu contrato. É melhor perder 20 e ganhar R$ 800 por mês, se for um contrato de 1.000, do que não ganhar nada, né, meu amigo? Então remunere essa pessoa. Terceiro, peça a maior quantidade de nomes possível. Você tem que entender o seguinte, é modo sobrevivência. Perder um contrato é modo ataque full. Não tem essa conversa, eu quero 3 contatos, eu quero todos os contatos que você tiver. Todos. Tem de 50, me mande de 50. Vou abordar um por um. Entende? Você precisa gerar oportunidade de venda. Ponto. Beleza, você tem um camisa 10 e você tem um atacante. O atacante é você. Fechou? Então vamos lá. Você é quem faz o gol. Como que você faz o gol? No mundo real. Defina um raio próximo a você. Sei lá, um raio de 10 km, 5 km. Segundo, ligue, mande mensagem, e-mail, vá presencialmente, entende? Dê os seus pulos, você é gestor de tráfego, dê o seu pulo para conseguir cliente. Entende? Casse cliente em todo canto, beleza? Tenha uma meta diária de abordagem, você tem que ter. Hoje eu vou abordar 10, amanhã eu vou abordar 15, amanhã eu vou abordar 20, entende? Tenha essa meta diária, contanto que você faça isso constantemente. Ponto. Como que você consegue esses contatos? Instant Data Scraper, não sei como é que chama. Isso é uma extensão que você pode baixar. Você vai fazer o seguinte:
Deixa eu só ver aqui se tá gravando. Tá gravando sim. Você vai botar assim, ó. Psicólogos em Brasília, um exemplo. Aí você vai jogar no mapa. Você vai descer essa barrinha lateral aqui até onde você conseguir, até o final. Você vai clicar na extensão que eu te falei, Instant Data Scraper. Ele vai gerar uma planilha com todos, não sei se tá mostrando, tá mostrando. Ele vai gerar uma planilha com todos os psicólogos ali que apareceram para você, com contato, entende? Aqui, ó, com número, etc. e tudo mais. Isso ajuda demais, beleza? Então, pegue essa extensão e faça isso. No Instagram, eu não vou falar de WhatsApp. No Instagram, o que é que você faz? Prepare minimamente seu perfil, daquele jeito que eu te falei. Poste as suas coisas, aquilo que você acredita, tem alguns conteúdos ali, entende? Faça uma biografia normal. Não é isso que vai mudar o jogo, não é isso, mas é bom ter. Siga genuinamente o prospecto, entende? Siga, acompanhe, beleza? Interaja genuinamente. Pergunte, não ofereça. Pergunte, é diferente. Entende? Perguntar. Você precisa de alguém como eu, é isso, entende? Você pergunta, não oferece. Beleza, vamos lá. Conseguiu a call, fechou. E agora, o que é que você faz? Beleza? Vamos lá. Primeiro, o que você não faz? Não se coloque no centro da conversa. Você tem outra pessoa para dar atenção. 2, não mostre suas plaquinhas de faturamento. 3, não seja um pedante, um babaca e um mesquinho. É muito simples. O que você vai fazer? Prática, assim, de modo prático, o que você faz? Conseguiu a reunião, o que você faz? Prepare-se. É isso que eu faço aqui. Entende? Estude o negócio genuinamente. Sente a bunda na cadeira, perca algumas horas. Entende? 1 hora, meia hora, 2 horas. 2 horas depende do tamanho do negócio. Entenda o produto, entenda o que esse cara fala, entenda o negócio. Quanto menos experiente você for, mais tempo você precisa. Quanto mais experiente você for, menos tempo você precisa. Porque você entende mais rápido. Beleza? 2. A leveza coordena a reunião. Não entre apresentando slide. Não entre nisso. Não entre naquilo. Meio nervoso assim. Leveza, meu amigo. Entre para uma conversa. Estou conversando com alguém. Entende? Pergunta, ri, dá risada, deixa o cara leve. Entende? Não porque tu quer enganar o cara para vender depois. Não, porra. É porque a leveza coordena a reunião. A leveza coordena a vida. Entende? 3. Entenda sobre, na reunião, o que ele já fez no negócio relacionado à sua área. O que ele está fazendo e o que ele pretende fazer. Beleza? Entenda, pergunte isso. Quais são os planos para o futuro, o que ele já fez no passado e o que ele está fazendo no presente. Beleza? 4. Explique brevemente a sua história e como que você pode ajudá-lo. Fulano, é o seguinte, depois de ter... Ó, eu fiz isso depois de ter conversado um bom tempo com a pessoa. Tem um bom tempo, assim, uns 15, 20 minutos, me fala sobre o seu negócio, me fala... Entende? Depois de entender tudo isso aqui que eu te falei, eu falei, cara, é o seguinte, eu trabalhei nesse mercado há muito tempo, assim assado, tenho experiência com isso que você está me falando, tem que ser sincero, entende? Por exemplo, no meu caso, eu falei que eu era uma urgência, né? Não tenho equipe. Ele falou, não tem nenhum problema, eu quero alguém que trabalhe, que queira comigo. Entende? Sinceridade, pô. Explique como que você pode ajudá-lo. Mostre o que dá para fazer, brevemente. Beleza? Fechou ali? Cara, vamos dar um próximo passo? Vamos fazer isso juntos, trabalhar isso juntos? Vamos. Defina o próximo passo. Então você tem que saber definir o próximo passo. Cara, então agora, a partir de agora é o seguinte, a gente tem uma relação aqui de trabalho, então eu vou criar um grupo onde a gente vai se comunicar, onde eu vou te pedir alguns acessos, onde eu vou te pedir isso, eu vou te pedir aquilo, depende da natureza do teu serviço, aquilo que tu definiu lá atrás. E aqui, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar junto, beleza? Eu vou te direcionando, fica tranquilo. Tudo que eu for fazer, isso aqui é muito importante, tudo que eu for fazer, eu vou passar primeiro por você, eu não vou passar por cima de você, eu não tenho esse interesse. Eu não quero fazer coisas que você quer fazer, que você não quer fazer. Se você não quiser fazer uma coisa, não tem problema, a gente conversa, encontra o meio caminho, eu não vou ficar passando por cima de você. Entende? Dá segurança para a pessoa. Ela tem que ter segurança em você, tá acabando de conhecer ela. Entende? E o mercado digital, só o que tem é gente ruim trabalhando, então você tem que dar segurança. E você define o próximo passo. Definindo o próximo passo, o que acontece? A pessoa vai ficar segura e agora você começa o seu trabalho. É exatamente isso que eu tenho feito aqui, para recuperar esse contrato de 6 mil mensal que eu tinha.
Entende? Já consegui recuperar? Sim. No mês que vem, nesse mês, na verdade, já consegui recuperar. Como? Abordando desse jeito. Simples, humilde, me colocando na minha posição, não com a falsa humildade, não é isso, com a falsa modéstia. Não, eu sou bom mesmo, eu sei o que é que eu faço. Mas me colocando na minha posição de prospectador, né? A pessoa que está prospectando, pô. Então eu já estou inferior, pô. Entende? Sejam pessoas normais, pessoal. Por favor, é isso que eu peço para vocês, assim, de verdade, porque o mercado digital tá cheio de gente que sabe de tudo. Cheio de gente, pá, com peito estufado. Tá faltando gente humilde, entende? Que entende a sua posição, que sabe resolver, que sabe dar resultado, sabe resolver problema, mas que entende a sua posição, pô. Entende? As pessoas, principalmente os experts, se você precisa prestar serviço, eles precisam de alguém confiante, que sabe resolver problema, mas que entende a sua posição no negócio. Vale muito mais a pena do que você se colocar com o peitão estufado, entendeu? Feito um babacão. Não dá, pô. Não é assim que se fecha call. Entende? Não é assim que. E eu tô te mostrando na prática. Você até vai conseguir, por exemplo, fechar se você for agressivo. Você vai conseguir fechar. Mas isso é contra a natureza humana. Você tá fechando porque tá enfiando pressão no cara, entendeu? Não porque tu deixou o cara livre e o cara fechou contigo. Agora o jogo inverteu, entendeu? Tu se colocou numa posição não de inferiorzão assim e tal, mas na posição correta de quem busca um serviço, busca um trabalho. Fechou? Então, duas abordagens, um fechamento por aqui, o outro fechamento não sei se vai acontecer amanhã, provável que sim, eu posso atualizar vocês, mas toda semana eu pretendo colocar uma aula dessa mais longa. Essa semana foi aula de prospecção. Se você chegou até aqui, meu amigo, eu tenho certeza, não tenho dúvida que você vai conseguir trabalhar melhor dentro do teu negócio, vai prospectar os teus clientes de um modo mais humano, de um melhor modo, do que esse modo que tá todo mundo genericão fazendo 1000 disparos por dia, entendeu? Enlouquecendo o cliente, bloqueando o número, bloqueando isso, bloqueando aquilo. Aqui, ó, abordei duas pessoas, uma call em um fechamento, o outro call, provavelmente fechamento. Aqui. Não precisei mandar 500 mensagens. Não precisei ficar me pagando de maluco no Instagram. Não precisei. Não. Duas pessoas, duas calls. É isso. Entende? Vamos recuperar junto esses contratos. Atualizo vocês. Na próxima semana não sei qual é o tema. Se você tem interesse nesses vídeos mais longos, onde eu monto mesmo uma apresentação e te mostro o que eu estou fazendo no meu negócio, construindo em público o meu negócio, vamos junto. Coloca aqui abaixo um tema que você quer que eu fale e aí a gente vai trabalhando esses temas. Beleza? Se você chegou até aqui, você é um guerreiro, se inscreva nesse canal. Entre pro discurso como gente. Não é à toa que eu estou falando isso. Tem um modo de você comunicar o seu produto na internet, o seu serviço na internet. E não é esse modo agressivo que todo mundo comunica. Não é esse modo agressivo, apesar de eu ter sido agressivaço agora, né? Falado alto. Mas não é esse modo agressivo. Beleza? Existe um modo são de você manter o seu negócio, que fatura, que faz dinheiro, que te mantém, que te dá uma vida digna, mas o modo são de se fazer. Ganhar dinheiro não é errado. Ganhar dinheiro não é errado definitivamente. Beleza? A não ser que você faça de um modo errado. Mas não é errado. Beleza? Então fechou. Até semana que vem, na nossa Masterclass semanal. Não sei qual é o nome desse quadro ainda. Beleza? Valeu. Mais uma vez eu deixei a câmera longe, então tem que me esticar aqui. Tchau, tchau.